Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar na sua mente, no seu coração, sempre. Amém? Mas hoje eu quero conversar um pouquinho mais profundo sobre um ponto de vista específico, que é sobre o mandamento do sábado, né? Você que é crente, você não importa a denominação que você seja, mas você ainda não aceitou o sábado, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos conversar? Ótimo. Veja, queridos, muitas pessoas usam o argumento, né, que está no livro de Marcos, capítulo 2, né, de 23 em diante, até o capítulo 3 de Marcos, no versículo de 1 a 6. Né, ali o contexto do sábado, ali, Jesus curando, né, pessoas em dia de sábado, e os fariseus ali tudo acusando Jesus de quebrar o mandamento, certo? Aí eu pergunto a você, Jesus quebrou o mandamento? Sim ou não? Eu garanto que você vai dizer que Jesus não quebrou o mandamento, né? Eu também concordo com isso. Cristo não quebrou o mandamento. Então estamos de acordo? Sim, ótimo. Então por que no livro de João capítulo 5, verso ali, o contexto ali todinho do capítulo 5, inclusive o verso 17 vai dizer o seguinte, Jesus fala o seguinte: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, como assim? Que história é essa? Se Jesus trabalhou no sábado, ele então transgrediu o sábado. Se Jesus trabalhou de fato no sábado, ele não é só um transgressor, mas ele também é um pecador. Você entende? Se eu disser, presta atenção, se eu disser e eu afirmar que Jesus trabalhou no sábado, Jesus então não guardou o mandamento. Você entende? Então Jesus quebrou o mandamento. Agora, sabemos que Jesus guardou o mandamento. Então como que a gente entende essas coisas? Querido, é muito simples. Quando Jesus se refere que ele guardou o mandamento, é porque ele guardou mesmo todos os mandamentos. Ele obedeceu todos os mandamentos, né? Jesus fala em João 6,38, ele diz o seguinte: eu não vim fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Guardar a palavra de Deus, ser obediente até a morte, né? Ponto. Então vamos partir desse princípio. Então a Bíblia está se contradizendo? Não, querido. Qual é o tipo de trabalho em que Jesus se referia que ele estava fazendo em dia de sábado? No mesmo contexto de Marcos 2 e 3, e também no mesmo contexto de João capítulo 5, ele responde. Ele diz o seguinte, que fazer o bem em dia de sábado. Esse é o trabalho, fazer o bem em dia de sábado. Você entende? É a norma do mandamento. Entendeu? No dia de sábado a gente deixa de fazer as coisas para si, as coisas próprias. E é um dia santo, né? Um dia abençoado por Deus, um dia separado por Deus, entendeu? Um dia onde Deus criou uma igreja no templo, né? Muitas pessoas usam o argumento, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. De fato. Por quê? Porque ele habita na igreja no templo. E o sábado é esta igreja no templo, você entende? Mas isso é um contexto mais profundo para outro estudo. Vamos falar específico. Então veja, se você, presta atenção, se você disser que Jesus trabalhou no dia de sábado, Jesus transgrediu o mandamento. Você entende? Se Jesus transgrediu o mandamento, ele pecou. Se ele pecou, ele deixou de ser o salvador da humanidade. Se ele deixou de ser salvador da humanidade, o seu evangelismo é em vão. Você parou para pensar sobre isso? Tenho certeza que você ainda não tinha parado para pensar sobre isso. Mas o que a Bíblia fala? Jesus pecou então? Porque ele trabalhou no sábado? Não. Porque não é o tipo de trabalho que você entende de trabalho. Entendeu? O tipo de trabalho que Jesus se refere é a guarda do próprio mandamento, como diz a Escritura. Fazer o bem não tem dia e nem hora. Inclusive o sábado é separado para onde a gente deixa nossas obrigações e vai fazer visita a alguém. A gente vai glorificar o nome de Deus, louvar a Deus, ser agradecido a Deus, né? Reunir com os irmãos. Tudo neste dia, que é santificado, separado e abençoado. Outro ponto. Jesus pecou? Não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Eu quero ler para você. Está aqui a minha Bíblia. Olha o que está escrito na Bíblia. 1 João capítulo 3, verso 4, 5 e 6. Presta atenção. Olha o que está escrito. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, o que é pecado? Transgressão da lei. Se Jesus transgrediu a lei do sábado, onde diz para não trabalhar, não pode trabalhar o sábado, não pode. Então se Jesus trabalhou, ele transgrediu. Sim ou não? Sim. Se ele trabalhou, ele transgrediu. Então, se Jesus transgrediu, ele cometeu o quê? Pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Vá anotando. Agora, olha o que diz o verso 5, de 1 João 3, verso 5. Olha o que diz.
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. E ele diz mais o verso, e nele não existe pecado. Você entende? Ele se manifestou para tirar o pecado e não para cometer pecado. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo porque nele não existe pecado. A Bíblia diz, é muito claro. Você entende? E no verso 6, olha o que ele diz no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Você entende? Então que história é essa? De talvez você ver alguém afirmando, eu não guardo o sábado porque Jesus trabalhou no sábado. Isso, irmãos, é a maior controvérsia que Satanás usa, entendeu? Para não admitir e aceitar o mandamento de Deus. Jesus jamais, Jesus transgrediu uma vírgula da palavra de Deus. Ele cumpriu não no sentido de findar ela, mas cumpriu no sentido de completar, ser obediente, entendeu? Guardar, completar. É assim que o livro de Mateus 5, ele se refere sobre os mandamentos, né? Então veja o seguinte, presta atenção, no contexto em que muitas pessoas afirmam por aí que o sábado foi abolido. Você entende? Tem que ter cuidado, presta atenção. Jesus, ele deu o mandamento para o povo dele no deserto. Jesus não deu o mandamento para o Egito, não. Ele tirou um povo e disse que era dele, e aí ele deu as leis, os mandamentos, os estatutos e as regras. O povo de Deus, ele se submete a essas coisas. Você entende? Se você não se submete aos mandamentos de Deus, às leis de Deus, às coisas de Deus, você ainda não é uma pessoa filho da promessa. Você ainda é do Egito. Deus tirou do Egito um povo e deu para ele os mandamentos de Deus. Deus não deu os mandamentos para o Egito. Deus tirou um povo da escravidão e falou, agora eu tirei a escravidão para vocês andar nas minhas leis, nos meus mandamentos. Jesus te tirou do pecado, Jesus te livrou do pecado e da morte para você ser obediente aos mandamentos e às leis dele. Jesus diz no livro de João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você entende? Então cuidado, irmãos, entendeu? Porque existe muita controvérsia, muita coisa errada, entendeu? Enganando os cristãos. E eu digo a você, querido, preste atenção no que está escrito na Bíblia. Negue o seu próprio raciocínio humano e deixe a Bíblia falar por você. A Bíblia te ensinar através do Espírito Santo. Porque põe uma coisa na cabeça, a Bíblia, ela não pode se contradizer. Se tem algo na Bíblia que está aparentemente contradizendo, é o seu entendimento. Você entende? Então, receba com muita avidez, entendeu? A palavra da verdade. E negue-se a si mesmo, inclusive o seu próprio raciocínio, a sua própria maneira, a sua lógica humana. E acompanhe a maneira e a lógica da Bíblia. Você entende? Outro detalhe, no mandamento de Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, onde ele fala ali dos mandamentos, ele fala que os mandamentos são para todos. Mas alguns que não aceitam o mandamento do sábado, ele diz que o mandamento é para o judeu. Você entende? E eu quero ler para você. Você vai ver que o mandamento é para todos guardar. Tanto o povo de Deus como outras nações. E eu quero ler para você. Está no livro de Êxodo. Eu quero abrir aqui para você. Êxodo capítulo 20. Tá bom? Êxodo capítulo 20. Olha o que está escrito. Êxodo capítulo 20 no verso 8. 8 em diante. Ele diz o seguinte. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então ele já está dizendo para você. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? Aí ele diz. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E não é exatamente isso que Jesus falou no livro de Marcos, capítulo 2 e ali até o 3. Ele fala que ele é o Senhor do sábado. Então quem é o Senhor do mandamento? Cristo é o Senhor do sábado, né? E ele diz o seguinte, no verso 10, né? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, que faz parte da Assembleia de Deus, da promessa, os filhos de Deus, né, que era Israel, ó, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, teu funcionário, nem a tua serva, nem o teu animal. Espera. O animal também tem que guardar? Então Deus deu um mandamento também até para o animal? Uai, então não é só... Então, peraí. Então não é só para o povo judeu, não? Também é para o animal? Ah, você não sabia, não? Pois é. Vamos deixar o versículo falar, né? Ele continua dizendo... Nem para o teu animal, nem para o forasteiro das tuas portas para dentro. Então quer dizer que o forasteiro também, ele tem que guardar o mandamento. Então quer dizer que o forasteiro não faz parte do povo de Deus. Não fazia parte da nação de Israel. Mas ele também tem que guardar o mandamento? Sim, amado, sim. Então tira da cabeça
essa ideologia satânica de dizer o seguinte: o mandamento, o sábado era para o judeu. Quando Deus criou o sábado, lá em Gênesis, capítulo 2, não existia judeu. Não existia nenhuma nação na terra, a não ser uma nação só, que era a humanidade, através de Adão e Eva. Lá no Éden. Estava na eternidade. E foi criado o mandamento. Por causa do homem, que o próprio Jesus fala. Você entende? Quando o mandamento foi criado, não foi por causa do judeu. Foi por causa do homem, do ser humano. E não por causa de uma nação específica, mas por causa do ser humano. E quando Jesus trata do mandamento, ele fala: nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, a Bíblia está dizendo que o mandamento é para todos. Todos. Você entende?